Se liga nisso aqui. Incrível, ele tá humilhando o Piccolo. Você é um monstro. Você não é forte, é fraco. Foi você mesmo que matou o Piccolo? Estou desapontado. Você é muito fraco para ver Kami-sama. Você é fraco mentalmente e fisicamente. Não é digno de ver Kami-sama. Isso é insano. Nunca vi ninguém tão forte quanto ele. Você é demais, Sr. Po. Não é pra menos que me venceu. Kami-sama me ensinou muita coisa. Tá dizendo que ele é mais forte que você? Claro que sim. Milhares de vezes mais forte. Piccolo é um demônio terrível. Ele já superou a minha força. Sou milhares de vezes mais forte que todos vocês, incluindo o Kami. Não estamos nem de longe no mesmo nível. Goku é um jovem misterioso. Antes que eu pudesse perceber, ele superou até mesmo a mim. Incrível! Eu sou o deus da Terra e mesmo assim não consigo ver seus movimentos. Eu fiquei muito mais forte nesses últimos 3 anos. Foi mal, mas eu fiquei muito mais forte que você. Agora sei que posso vencer. O que a obra mostrou pra gente com essa série de acontecimentos aqui? A lógica está muito bem estabelecida no mangá. Goku criança é mais forte que Piccolo Daimao, Sr. Popo é mais forte que Goku criança, Kami-sama é mais forte que Sr. Popo, Piccolo Jr. é mais forte que Kami-sama e Goku é mais forte que Piccolo Jr. Aí chega nos guias, Kami-sama é mais fraco que Piccolo Daimao, Goku criança é igual a Piccolo Daimao, Sr. Popo é mais forte que Kami-sama, Piccolo Jr. e Goku e Tite é igual a Sr. Popo. Ó, parabéns, senhores. Fala comigo, pessoal, beleza? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos de volta ao Timeverso 7. Vocês gostaram tanto do tema que agora ele vai virar uma série. Vou analisar todas as sagas de Dragon Ball e propor PDLs mais pés no chão, para fugir dessas loucuras que existem por aí por causa da má interpretação sobre a própria obra. Já fiz da saga Freeza e nesse vídeo vou fazer de uma parte do clássico. Também vou fazer os PDLs da saga Saiyajins, e já que está virando uma série, não posso pular uma saga, mas vai ser um vídeo muito mais rápido, já que eu tenho menos discordância com os PDLs dos guias sobre essa saga. Também vou fazer um vídeo respondendo as principais objeções aos PDLs que fiz da saga Freeza, que já aviso, se meus PDLs caírem, os da Daizenshu também caem, pelos mesmos exatos motivos, e eu vou provar isso, e aí eu quero ver se vão ter coragem e honestidade de admitir, então aguardem esse vídeo. Nele eu também vou dar uma otimizada nos PDLs que fiz da saga, e quando eu fiz, pensei como saga e um vídeo fechados, e não como uma continuação, então acho que tem uns ajustes que podem deixar os PDLs melhores para a continuação. E também naquele vídeo eu perdi muita audiência por causa dos problemas de áudio, então essa nova versão turbinada acho que vai ser boa. Depois disso, saga Android, eu prometo. Enfim, bora pro vídeo. Para começar a nossa análise, eu preciso explicar para vocês de onde eu vou partir. Eu sempre fiquei muito incomodado com a disparidade de poderes entre o final do clássico e a primeira ameaça do Z. Não com a disparidade do poder em si, e sim com a representação em PDLs dele. Vamos pegar Piccolo Daimao como exemplo. A diferença de 260 para mais de 1200 de Raditz me parece muito injusta, numericamente falando. E eu digo isso por causa de toda a essência e contexto dos dois personagens. E na Namekusei a gente descobre algumas coisas sobre o Namekuseidin original, que se dividiu em Kami-sama e Piccolo. Vamos dar uma olhada no que o Patriarca disse. Mas como aquele gênio acabou morrendo? Ele morreu naturalmente ou foi morto? Foi morto por um Saiyajin chamado Vegeta, que está aqui em Namekusei também. Por um Saiyajin, os Saiyajins podem ser terríveis, mas não a ponto de derrotar aquela criança. Por acaso esse Saiyajin é um Super Saiyajin? Essa parece ser a descrição de um ser que, por mais que tenha se dividido, seja mais de 5 vezes mais fraco do que um Saiyajin classe baixa como Raditz. Então entenda que os níveis de poder, por si mesmos, já foram feitos meio desajustados entre uma saga e outra. E mais tarde nesse vídeo vocês vão ver isso de forma gritante. Mesmo os primeiros PDLs que o Akira escreveu no mangá já resultam em problemas, mesmo sem os guias. O que eu vou tentar fazer aqui nesse vídeo é deixar menos pior, beleza? Vamos dar uma olhada aqui na Daizenshu rapidinho. Acho que vocês já estão cansados de ver esse quadro aqui. Ele mostra o poder máximo dos guerreiros na batalha contra os Saiyajins. Podem ver que ela dá 2800 de poder ao Gohan, sendo que a gente sabe que antes era 981, e 2800 foi o seu máximo. Da mesma forma ela faz com Kuririn e Piccolo, já que a gente sabe que o Scouter mesmo só marcou 1083 e 1220. E por que eu estou falando isso? É para mostrar que a Daizenshu, ao representar os personagens, está considerando que existe um estado base, que foram os números iniciais antes da luta começar, e um estado máximo, onde os números aumentaram durante o combate.
E não só isso, ela não está considerando que ataques especiais aumentam seus poderes. Calma, deixa eu explicar. Primeiro porque a gente sabe que a marcação de 2.800 para o Gohan veio com um Mazenko, mas ao representá-lo com a imagem, ela coloca de outro momento do Gohan. Então parece que está considerando que o Gohan em si tem 2.800. Segundo que esse outro quadro aqui do Goku, com o Kaioken aumentado em 4 vezes, a Daizenshuu coloca com apenas 32.000. Ué, Diego, não tá certo? 8.000 vezes 4 não é 32.000 mesmo? Sim, mas tem um porém. Muita gente fala que o Kamehameha tem um multiplicador de 2.2, pelo poder do Goku ter saltado de 416 para 924 contra o Raditz. Dizem também que o Gallic-Gun aumenta em 3 vezes e por aí vai. Mas a própria Daizenshuu não tratou dessa forma aqui. Ela não considerou que o ataque adicionou um multiplicador em cima do poder do Goku, porque senão ela não iria colocar o Goku com apenas 32.000, e sim com mais de 70.000, já que o Kamehameha estaria multiplicando 32.000 por 2,2. E qual é o meu ponto com tudo isso? É que se a Daizenshuu pode fazer isso, eu também posso. É dessa forma que eu vou escolher representar os personagens. Os ataques especiais, principalmente ataques de Ki concentrados, já são a expressão máxima do poder do guerreiro, e não um multiplicador. Por que eu escolho ir por essa linha? Porque PDL já é difícil de ficar deduzindo, e eu ainda vou ter que ficar considerando multiplicador de ataques? Ah, eu não. Eu também não vou ignorar as especificidades dos ataques. Um é feito para cortar, o outro para perfurar, o outro para empurrar. E por terem essas especificidades, mesmo que eles não alcancem um PDL maior do que o do adversário, eles ainda podem ser efetivos contra ele. É assim que eu vou interpretar os ataques especiais, ok? E digo mais, provavelmente você deveria concordar com isso. Sabe por quê? Porque se você negar isso, vai ter que negar o aumento de 50 vezes para o multiplicador do Super Saiyajin. Sim, isso mesmo. Porque na hora de achar o multiplicador do Super Saiyajin, todo mundo vai dizer que é 50 vezes, porque Goku, usando um Kaioken de 20 vezes, não conseguiu derrotar o Freeza com 50%. Mas se você usar o multiplicador do ataque como um fator que aumenta mais ainda o PDL, o Super Saiyajin vai para o espaço, porque você teria que multiplicar o 20 vezes do Kaioken por 2,2 do Kamehameha. A força total de Goku seria então de um aumento de 44 vezes a forma base, que era para liquidar o Freeza com 50%. E já que não liquidaria com essas 44 vezes, você teria que assumir que é canônico pelo mangá que o Super Saiyajin tem um multiplicador de no mínimo 88 vezes. Senão não conseguiria vencer o Freeza 100% e rasgar os guias, coisa que eu recomendo se tratando de multiplicadores e poderes de luta. Então é isso. É justamente dessa forma que eu acho que faz sentido abordar o Dragon Ball clássico e o começo do Z, porque ela resolve um problemão. Porque se Goku e Piccolo no começo do Z tem 416 e 408, é lógico que todos os poderes do clássico têm que ser esmagados para baixo de 400. E é exatamente por isso que o Piccolo Daimao é representado com um patético 260. Só que não precisa ser assim. Isso é culpa de inconsistência de critério na hora de definir os poderes no guia. Uma hora representa com poder máximo, outra hora representa com poder base. Então, tendo tudo isso em mente, vamos analisar o começo do Z na luta de Goku e Piccolo contra Raditz, pra gente descobrir como a partir dela vamos achar os números pro clássico. Só mais um aviso. Quando eu falar guia nesse vídeo, entenda que é uma generalização. Existe a sagrada Daizenshuu, que é a oficial e a palavra final em Dragon Ball, e nós mortais temos que acatar. Existe a revista Shonen Jump e existem alguns panfletos de filme, só para avisar que eles não têm o mesmo peso. Bora pro vídeo. Indo direto ao ponto, Goku e Piccolo enfrentam Raditz. Ao tirarem suas roupas pesadas, seus poderes sobem de 334 e 322 para 416 e 408. Avançando um pouco na luta, Goku prepara um Kamehameha, o que deixa Raditz assustado ao perceber que ele pode aumentar seu poder de luta. O Scouter marca 924 e subindo. Enquanto Goku carrega o ataque, o rastreador também apita para o Piccolo, indicando 1030 e subindo. A atenção de Raditz se volta para Goku, que dispara o Kamehameha. Raditz tenta fugir a princípio, mas depois decide tancar o golpe. Ele resiste e revida contra Goku. E quando está prestes a golpear Goku, o rastreador apita novamente para Piccolo, registrando impressionantes 1330. Raditz então declara que eles conseguem controlar seus poderes de luta. Ele diz que isso acontece porque concentram o Ki em um único ponto, mas é meio ridículo pensar que isso é exclusivo dos terráqueos. Até porque os dois nem são, né? Já que vemos todos os guerreiros fazendo isso o tempo todo. Sério, um Saiyajin não sabe que dá pra concentrar o Ki pra atacar? Parece mais uma fala de quem tá tentando explicar algo que não entende, de alguém perdido, do que uma descrição precisa do que está acontecendo. Eu entendo o que o Akira queria fazer aqui.
Ele queria mostrar que os números dos Scouters não se aplicavam aos terráqueos. Não porque estavam errados, mas porque nunca dava para saber se o valor mostrado era de fato o máximo do poder deles. A surpresa era essa. Você contava com um valor X no Scouter e de repente esse X virava 3x. Foi exatamente isso que pegou Raditz desprevenido. Ele achou que um número um pouco acima de 400 definia a força de Goku e Piccolo, e pagou caro por esse erro. Se foi essa lição que o autor quis passar, não sou eu que vou fixar Goku e Piccolo em 400 e pouco e dizer que esse é o PDL deles. Longe de mim. Então, com base em tudo que discutimos sobre ataques especiais e a lição dessa cena, o PDL de Piccolo aqui é 1330. Não 322, não 408, 1330. Esse é o poder real de Piccolo. Seu ataque especial é a expressão máxima desse poder, além de ter um efeito perfurante capaz de matar alguém com um PDL maior que o dele. E se o de Piccolo é 1330, o de Goku seria quanto? 924, né? Eu acho que é um pouco mais. O Scouter marcou 924 e subindo. Depois, Raditz gasta um tempo se distraindo com Piccolo e só então Goku dispara. Vimos que, no caso de Piccolo, o poder subiu de 1030 para 1330 enquanto ele carregava o ataque, um aumento de mais de 29%. Vamos aplicar isso ao Goku, mas como ele disparou antes, não vou usar os 29% inteiros. Acho que 20% está de bom tamanho. Então, 20% de variação para cima a partir de 924, que dá 1109, arredondando para 1110 para ficar mais bonito. E falando do Gohan, vimos seu 1307 de PDL, superando assim o poder do seu pai. Só que de forma muito menos vergonhosa para o Goku agora, né? Porque se o PDL de Goku fosse apenas 416 mesmo, uma criança de 4 anos seria mais de 3 vezes mais forte que ele, que já passou por muitos anos de treino pesado, teve poder oculto liberado e já recebeu ensinamento até de deuses. E qual era o poder do Raditz? Olha, eu mesmo já reclamei dos guias por colocarem ele com 1500, enquanto no mangá é dito que ele equivale a um Saibaman de 1200. Mas eu descobri que isso, por incrível que pareça, é um tema bem polêmico e alvo de vários debates. Para fazer justiça, algumas traduções colocam mais que 1200. E no meio dessas discussões descobri que, em japonês, a fala é mais nesse sentido mesmo. E levando em conta essa fala aqui do Vegeta zoando o Raditz, dizendo que ele foi morto por caras com pouco mais de 1000 de poder de luta, o 1500 faz mais sentido, porque 1500 se distancia mais dos 1000 do que o 1200, e faz ser mais humilhante pro Raditz. Do contrário, com o 1200, ele teria sido vencido por dois caras que realmente passaram ele, com 1307 e 1330, e aí essa fala do Vegeta perde um pouco do sentido. E agora olha como as coisas se resolvem. Veja quanto espaço abriu pra gente trabalhar. Temos de 0 a 1000 para ajustar os PDLs do clássico. Dá para representar muito melhor o poder deles, sem precisar esmagar os personagens com números medíocres. E sem precisar apelar para a desculpa de que os PDLs do clássico não eram lineares. Porque, convenhamos, fica impossível justificar aumentos de poder por treinamento, despertar de poder oculto ou mesmo Zenkai, com aqueles números baixíssimos que a gente tem na Daisensho. E olha só, parece que eu não tô sozinho nessa interpretação. A Shonen Jump considera que Goku, aos 18 anos, no 23º torneio de artes marciais, 5 anos antes do Z, tinha 910. Acho esse número bem interessante para o Goku no final do clássico, junto com esse 1110 aqui no começo do Z. Um aumento de 200 de PDL em 5 anos. Parece pouco, mas não é. E mesmo que fosse, dá para justificar. Nesses 5 anos, apesar de Goku dizer que treinou muito, é plausível acreditar que o ritmo tenha diminuído. Afinal, o homem cansou da farra, casou e passou 4 desses 5 anos criando seu filho com carinho, para depois virem dizer que ele não é bom pai. Além disso, muita gente esquece que, em Dragon Ball, o treino só é efetivo se for um novo desafio para o guerreiro. Achar que alguém fica muito mais forte só porque treinou 3, 5 ou 7 anos, sem mostrar qual foi a novidade no treino do guerreiro, é um erro. Vou fazer um vídeo sobre os treinos em Dragon Ball para acabar com essa ideia maluca de achar até que a forma base de uma saga posterior supera as formas transformadas de uma saga anterior, só porque o guerreiro treinou. Me cobrem esse vídeo nos comentários. Um exemplo disso são as roupas pesadas do Goku no começo do Z. Ele já estava acostumado com elas desde o 23º torneio. Continuar usando o mesmo peso nesses 5 anos não faria tanta diferença assim no poder dele.
Mas pro Piccolo sim, fez diferença, porque ele antes não usava roupas pesadas. Outro ponto interessante é como os humanos alcançaram e até mesmo passaram o nível do Raditz após 1 ano treinando com o Kami-sama. E o Goku, que já tinha treinado 3 anos com o Kami-sama, estaria tão abaixo do Raditz assim? 910 no final do clássico, como a Shonen Jump sugere, e 1110 no começo do Z, como eu estimo, faz muito mais sentido para a história. E é isso. Na minha interpretação, o Piccolo ultrapassou o Goku no começo do Z, em poder. Quer dizer que ele ganharia numa luta? Não, porque o Goku sempre soube que poder não é tudo. Ele só precisa de lembrar disso agora no Super. Agora vem mais uma parte polêmica. Vamos dar uma olhada no Mestre Kami e nos outros, porque a Bulma mediu o poder deles. Vamos à cena. Bulma conserta o rastreador e mede o poder do Kuririn, 206. Mestre Kami 139, Yantia 177, Tenshinhan 250. Mas eu não acho que esses eram os PDLs reais deles. Como vimos, Goku multiplicou seu poder base em mais de 2 vezes, de 416 para pelo menos 924. Então eu acredito que os outros guerreiros Z também conseguiam fazer isso em algum grau. Não tô negando as marcações do Scouter. O que eu digo é que, em combate, esses PDLs provavelmente mudariam. E isso abre outra mini discussão. Você pode argumentar que não, que eles não estavam se contendo, porque eles ainda não sabiam controlar o Ki. Então o que foi marcado eram seus PDLs máximos. Alguns dizem que só após o treino com o Kami-sama que eles aprenderam a controlar e abaixar o Ki. Não é um argumento ruim, mas eu discordo. Mestre Kami nunca treinou com o Kami-sama. E achar que esse velho aqui não entendia, nem conseguia controlar seu Ki, reduzi-lo, ampliá-lo ou mantê-lo num estado base, eu acho meio forçado. Claro, treinar com o Kami-sama deu um refino muito maior a todos. Mas vamos ser sinceros, o Akira nem introduziu o conceito do Ki de forma decente na obra. Pelo que me lembro, só há uma menção durante o Kikoho do Tenshinhan, no 22º torneio, e depois os personagens começam a falar de Ki no final do clássico, lá no 23º torneio, como se a gente já soubesse do que se trata. E Yantia, que já tinha sido treinado pelo Mestre Kami, e os outros comentam sobre o Ki do Goku, como se a gente já entendesse como um sistema de poder estabelecido ali e explicado. Mas o Akira não tinha apresentado isso pra gente de forma clara ainda. Antes só havia citações vagas sobre energia, espírito de luta e coisas assim. Outro detalhe dessa cena é que eles ficam surpresos com o Goku zerando seu Ki, algo que depois vemos todos fazendo no Z após o treino com o Kami-sama. Mas tem uma cena aqui do Yantia contra o Jack Chun, que é o Mestre Kami, lá no 21º torneio, dizendo que não sentia o seu espírito de luta. Será que era a mesma coisa? Enfim, voltando. A surpresa deles parece ser com o grau de controle do Goku, zerando mesmo, e não com o simples fato de abaixar o Ki. Por isso, considero que todos eles, em algum nível menos refinado, já conseguiam fazer isso, especialmente o Mestre Kami. Então sim, eu vou considerar que eles podiam ampliar seu poder de luta quando lutassem para valer, e que as medições do começo do Z foram feitas num estado relaxado, contido, a boa e velha base. Se não for assim, vou cair no mesmo problema. Vou ter que esmagar todos os PDLs deles no clássico para baixo dessas marcações do início do Z. E se fosse para fazer isso, eu nem faria esse vídeo. Kuririn e Yantia até poderiam estar mais fracos do que no 23º torneio, se não mantiver o ritmo de treinamento. Mestre Kami com certeza estava mais fraco que no 22º torneio, quando se preparou treinando. Então, é preciso ter bom senso ao considerar esses PDLs do início da saga Saiyajin para os guerreiros Z. Como o próprio Vegeta disse, se o número não reflete os feitos do guerreiro, é porque o guerreiro é mais forte. E esses caras aqui são muito mais brabos do que esses PDLs michurucas. Ainda assim, acredito que nenhum deles passaria de 600 aqui, com Tenshinhan ficando no topo. Mas vamos ver no clássico como foi essa construção até esses valores. Outra coisa que ainda não mencionei é a diferença percentual que indica o nível de vantagem de um guerreiro sobre o outro. Na saga Frieza, me baseei nos 33%, um percentual que a própria saga sugeriu. Lá, eu usei 33%, 16,5% e 8,25%. Mas para simplificar, é melhor passar a usar 30%, 15% e 7,5%. Lá, quase sempre, um PDL maior definia quem era mais forte e quem ganharia a luta. No clássico, as coisas eram diferentes. Nem tínhamos números de PDL. Embora o poder fosse um fator importante, as lutas também dependiam de habilidades, técnicas e inteligência. Não que isso não exista no Z, mas vocês entenderam o meu ponto. Então não sejam tão rígidos com diferenças percentuais que indicariam vantagem aqui no clássico. Dito tudo isso, com todos os esclarecimentos feitos, bora para análise. Sim, já vou começar reclamando. Isso aqui não te incomoda não? 10 de PDL?
É sério, Goku criança, que levantava e arremessava carros, sobrevivia a tiros e esmagava rochas enormes com as próprias mãos. Um monstrinho desses tem apenas 10 de poder de luta, só o dobro de um humano comum. Goku foi enviado à Terra para conquistar o planeta, como todos os Saiyajins faziam. Diego, você vai ignorar a nova origem do Goku no filme do Broly? Sim, eu vou. E você pode ignorar esse meu argumento aqui se quiser. Antes de mudarem a origem do Goku, ele era um conquistador. Não faz sentido ele ser só 2 vezes mais forte que um humano comum. Primeiro, porque dentro de uma raça sempre há anomalias, mutações e exceções. É óbvio que alguns terráqueos seriam bem superiores à média. Se Goku fosse só 2 vezes mais forte, estaria condenado. Segundo, a Terra não tem só humanos. Tem antropomorfos, monstros e animais gigantes ferozes. Goku ser tão fraco assim já o colocaria em risco. Terceiro, a missão dele era conquistar o planeta inteiro para ser vendido depois. Como ele aguentaria um planeta inteiro se voltando contra ele? Quando o Cell anunciou o torneio, o exército mundial veio para cima dele. Um Goku com 10 de PDL, aos 12 anos, começando seus ataques contra a humanidade. Sobreviveria a isso? Sabendo que só na Red Ribbon tinham humanos fortes como General Blue, até o Mestre Kami, que tinha no mínimo 139 de PDL, disse que não derrotaria a Red Ribbon inteiro sozinho. Eu sei que os Saiyajins contam com Ozaru para conquistar os planetas, mas se o guerreiro não for bem superior à média dos habitantes do planeta invadido, ele não dura até se transformar, ainda mais sendo uma criança contra um planeta inteiro. Então sim, Goku tem que ser muito mais forte que um humano comum. E tem mais. Esse não é um Goku bebê, é o Goku do começo da série. Ele tem 12 anos e foi muito bem treinado em artes marciais pelo vovô Gohan, o aluno número 1 do humano mais poderoso. Sem chances. Goku com 10 de PDL é uma ofensa. Pra mim, ele é no mínimo 10 vezes mais poderoso que um humano comum. Chutando baixo. 50 de PDL pra ele aqui. Se um homem comum tem 5 de PDL, uma mulher eu diria que tem 4. Bulma nesse guia aqui tem 12. Mais forte que o Goku da desenho. O Long conseguia se transformar num capetão, num touro ou num robô. E ele fazia isso para assustar todo mundo e fingir que era forte. Mas era só a aparência, a força dele continuava a mesma. Tanto que, transformado em moto, ele não aguentou nem o peso da Bulma em cima dele. Como ele é só um pouquinho baixinho, vou colocar 3 de PDL para ele. O All é quase a mesma coisa que o Long, mesma habilidade. Mas quando se transforma num tapete voador, ele aguenta o peso do Yantia, que é mais pesado que a Bulma. Então vou colocar 5 de PDL pro Pual. Yantia tem uma primeira luta contra Goku. Apesar de Goku acertar alguns golpes com o bastão mágico, quando Yantia descobre que ele é neto de Son Gohan, leva mais a sério e usa o Roga Fufuken. Goku se levanta e revida os golpes, mas assim que vê a Bulma, Yantia sai voado porque tem medo de mulher. Depois, ele e Goku se enfrentam de novo. Goku diz que só perdeu antes porque estava com fome. Eles trocam alguns golpes e Goku dá um chutão na cara do Yantia, arrancando um dente dele e decretando o fim da luta. Se Goku tem 50, eu diria que Yantia aqui no começo teria uns 43. Tite estava fugindo de monstros e acaba disparando um laser em Yantia. Yantia fica bolado e mete um sabacu na cabeça da garota. Tite era bem fortinha, porque conseguiu arrancar a cabeça do Dino com um arremesso da lâmina. E também era filha e treinada pelo Recutelo. 33 de PDL para Tite. Recutelo era o segundo melhor aluno do Mestre Kami, atrás apenas do Son Gohan. Mas Mestre Kami fica surpreso que ele não conseguia apagar o fogo da montanha Fripan, sinal de que ele estava abaixo do que já foi um dia, apesar da fama assustadora. Tem guias que colocam o Recutelo com 900 de PDL. Por falta de feitos no mangá e levando somente em consideração essas informações sobre ele, vou colocá-lo com 150, sendo bem generoso. Mestre Kami chega para apagar o fogo da montanha. Ele usa o modo bombado e dispara um Kamehameha. Em vez de só apagar o fogo da montanha, ele destrói ela inteira. Mas sobre o Mestre Kami Dai Sandakai, a gente fala mais pra frente. Olha a descrição do Yantia sobre o ataque. É toda a energia latente do corpo concentrada num ponto só. Não é ampliar nem multiplicar a energia que tem. É só concentrá-la e dispará-la de uma vez. Parece que vai de encontro com o que eu estabeleci para os ataques especiais. Aqui temos o Chefe Coelho, que tem uma habilidade apelona, transformar quem ele toca em cenoura. Mas tirando isso, vou colocá-lo só um pouquinho acima de um humano comum, por causa do salto que ele deu. 8 de PDL tá bom. Mai é uma militar, ou pelo menos tenta parecer. No futuro de Trunks, ela sobreviveu e foi uma combatente. Vou dar moral pra ela e colocá-la com 15 de PDL. Shu é um cachorro antropomórfico ninja, então vou deixá-lo com 12 de PDL por ser um shinobi. Sobre os robozinhos que eles usam, falo mais pra frente. Pilaf é só um terráqueo do tipo monstro bem bobinho. Vou colocar 3 de PDL pra ele.
Goku se transforma em Ozaru e arrebenta o castelo de Pilaf. Aqui é complicado, porque o Akira foi bem inconsistente desenhando o Ozaru. Às vezes, ele é um macacão gigante, como no Dragon Ball Z. Outras vezes, é só um pouquinho maior que o Yanti. Sabemos que o multiplicador do Ozaru é 10 vezes, então era pro Goku ficar com 500 de PDL aqui. Porém, ele estava com fome já, e a fome era o maior nerf do Goku no clássico. Por isso, vou considerar que ele só estava com metade do poder, fazendo seu Ozaru ter 250 de PDL. Kuririn finalmente aparece na série, e já chega bem fortinho. Isso porque Mestre Kami só aceita alunos em quem enxerga um bom potencial. Ele é tão forte, mas tão forte, que já tanca ataques da Lanti em Super Saiyajin. Como o Mai ficou com 15, a Lanti em Super Saiyajin fica com 20. Afinal, ela era uma ladra terrível e metia bala em todo mundo, e chegou até a bater no Kami-sama. Começa o treinamento de Goku e Kuririn para o torneio de artes marciais. Kuririn consegue nocautear um grande animal selvagem com um só golpe. Acho que Kuririn aqui no começo, apesar de ser bem forte, ainda é mais fraco que o Yanti. Até pela idade também. Vou colocá-lo 15% mais fraco que Yanti, com um PDL de 37. Ele e Goku passam 8 meses sobre o treino pesado do Mestre Kami, e já mostram resultados impressionantes. Dão saltos enormes e movem rochas ainda maiores. Antes, Kuririn nem conseguia empurrar uma rocha menor que aquela. Finalmente chega a data do 21º torneio. Chegam as finais e Kuririn vai lutar contra Bacterian. Não tem muito o que falar dele, além de que ganhava principalmente por causa do fedor. Kuririn estava tendo dificuldade com as nojeiras do Bacterian, mas aí Goku lembrou a ele que ele não tem nariz, então o fedor que ele estava sentindo era psicológico. Depois disso, não demorou para Kuririn acertar um chute e revidar com o peido, que nocauteia o Bacterian. O próprio todo mundo aguenta, mas cheirar o dos outros já é demais, né? Ei, que nojeira. Vamos encerrar essa luta logo. 42 pro Bacterian. A próxima luta é entre Yanti e Jack Chun, então já vamos falar do Mestre Kami aqui. Aqui no 21º torneio, não temos provas de que ele treinou ou se preparou antes, mas ele lutou a sério, principalmente contra o Goku. Mas por estar enferrujado, vou dizer que ele consegue adicionar mais 50% ao seu poder quando em combate. Então, se Kami tinha 139 lá no começo do Z, e ele aqui estava em uma forma parecida com aquela, vou considerar 208 de PDL para ele aqui nesse torneio. Depois de desviar de todos os golpes do Yanti, Kami o elimina com uma rajada de vento só balançando o braço. Acho que 30% de diferença seria pouco, porque a superioridade do Kami foi gritante. Vou colocar Yanti com 125 de PDL aqui, bem mais forte que no começo da série já. Por saber que já tinha sido superado pelo Goku, ele passou esse tempo treinando. Mestre Kami até elogiou ele, mas o treino dele obviamente não foi do nível da escola Tartaruga. Ranfan acho que é a competidora mais fraca das finais. Chegou até aqui se fazendo de coitadinha ou sensualizando, para pegar os inimigos desprevenidos. Apesar de inicialmente sofrer com os ataques femininos dela, o Shad Nan coloca a cabeça no lugar e põe ela para dormir. Ela parecia ter alguma habilidade em artes marciais e foi forte o suficiente para golpear o Nan, mesmo que distraído. Vou dar 32 de PDL para ela. Goku vs Jiran. Goku começa tomando um soco, mas depois acerta um golpe em cheio e arremessa Jiran para fora da arena. Só que Jiran tem asas, então volta voando pro ringue. Jiran atira uma goma que prende Goku, e ele não consegue se soltar de jeito nenhum. Com Goku imobilizado, Jiran joga para fora da arena, mas o ladrão do Goku chama a nuvem voadora para não cair. E o pior, os juízes permitem isso. Jiran reclama, dizendo que a goma fazia parte do seu próprio corpo, já a nuvem voadora não. E está corretíssimo. Sério, fiquei indignado, porque o Jiran ganhou essa luta. Comenta aí embaixo, somos todos Jiran. Se você não aguenta mais roubo para beneficiar o protagonista. A cauda de Goku magicamente volta e ele consegue evitar de ser jogado para fora. E depois se liberta da goma. E ao ver Goku quebrar a parede, Jiran percebe que não vai dar conta e desiste. Jiran é bem fortinho. Seus golpes afetavam o Goku e ele tem habilidades legais. 100 de PDL pro Jiran, o vencedor moral desse confronto. Já que a gente já falou do poder do Mestre Kami, podemos medir o Kuririn. O nível do baixinho surpreende o Kami, o obrigando a bloquear. Mestre Kami leva mais a sério e acerta Kuririn, que nem viu o golpe. Mas Goku diz a ele para prestar atenção, porque eles treinaram juntos. Então se um conseguiu ver, o outro também pode. Dessa vez Kuririn vê e reage. Eles começam uma trocação em alta velocidade e o resultado é Kuririn caindo de cara no chão. Como ninguém viu nada, eles param para explicar para o narrador e para a plateia o que aconteceu em menos de 0,2 segundos que passaram. O narrador até participa, pegando eles no colo para mostrar as coreografias
coreografias. Voltando à luta, Kuririn admite que Jack Chun é forte demais, mas ele tem um counter perfeito. Joga uma calcinha na arena. Kami reage mais rápido que o instinto superior, baixa a guarda para pegar a calcinha e leva uma voadora na cara. E tem gente que diz que Dragon Ball é só porrada. Olha essa estratégia, mais de 200 de QI. Mestre Kami é arremessado para longe da arena, mas volta usando um Kamehameha. Kuririn começa a ficar instável emocionalmente e enfia a cara na parede. Mestre Kami aumenta a velocidade, aparece atrás dele e finaliza a luta. Vou considerar Mestre Kami 30% mais forte que o Kuririn. Então Kuririn tem 160 de PDL aqui. A outra semifinal é Goku versus Nan. Goku tenta o mesmo movimento que o Mestre Kami usou contra Kuririn, mas o Nan mantém o foco e esquiva. Eles trocam bons golpes e o nível do Nan surpreende. Goku gira como peão para encurralar o Nan no canto e jogá-lo para fora, mas fica tonto e para no momento final. Nan aproveita, salta bem alto e prepara o seu golpe. Ele pede desculpas e acerta Goku com toda a força. Nan diz que depois desse golpe, Goku não levanta por 10 dias, mas quase no final da contagem, Goku se levanta reclamando que doeu pra caramba. O Nan acha que errou o alvo, então salta ainda mais alto, preparando um Shinra Tensei. Dessa vez, Goku não fica só olhando e vai atrás dele. Eles batalham no ar e Goku mergulha de volta para a arena. Com a inteligência ele se afasta, espera Nan descer e o golpe é forte, jogando-o para fora do ringue. Vou considerar Nan mais forte que o Yantia, por ter mais feitos na luta e pelo peso das palavras do Mestre Kami. Yantia tem mais habilidade em artes marciais, mas Nan parece ter mais força física. 135. E chega a final, Goku contra o seu mestre. Mestre Kami sabe que o Goku é um monstrinho e não pode pegar leve, então já parte para o ataque. Goku esquiva, mas fica vulnerável no ar, e Jack Chun o chuta para fora da arena, mas Goku volta fazendo a cauda de helicóptero. Eles duelam Kamehamehas e dá empate. Agora ele tem certeza, não pode subestimar Goku de jeito nenhum. Jack usa o Zanzoken duplo e acerta Goku em cheio. Acha que venceu, mas Goku levanta como se fosse nada. Goku copia a técnica só de olhar, e o verdadeiro Goku acerta um sabaku na cabeça do velho, e quase faz os olhos saltarem. Adiantando a luta, golpe pra lá, golpe pra cá, Mestre Kami já vai ficando puto xingando o Goku. Jack Chun apela pra Genjutsu, e Goku cai. A contagem começa, mas basta falar de comida que o esfomeado levanta rapidinho. Eles trocam golpes de novo e Goku acerta um direto na cara do idoso. Não tem jeito, Goku tá superando ele, então ele vai ter que apelar pra outra técnica. É perigosa, mas Kami tá certo de que ele não vai morrer. Kami dispara um raio e Goku não consegue reagir. Kami exige que ele se renda para não aumentar a força e matá-lo, mas Goku recusa. E o Mestre Kami tá putaço, xingando tudo. Mas aí Goku olha pra lua cheia e vira um Ozaru, pro desespero de todos. O Ozaru é tão forte que dissipa a técnica do Mestre Kami, e ele arrebenta tudo que vê pela frente. Então o velho decide tomar uma atitude drástica. Ele ativa o Dai Sandankai e dispara um Kamehameha com potência máxima. Todos acham que ele eliminou o coitado do Goku. Kuririn cai no choro, pensando que o amigo morreu. Mas o velho não eliminou o Goku, ele destruiu somente a lua. Dragon Ball é doido demais. Goku se levanta peladão e eles retomam a luta. Mestre Kami tá esgotado depois desse Kamehameha. Tenta outro para pegar o Goku desprevenido, mas só sai um peidinho. Goku, com fome, também dispara um Kamehameha, só que também não tem muita energia. Kami salta para desviar, mas Goku o acerta no ar, jogando-o para fora da plataforma. O velho prende o pé na arena e se mantém no jogo. Na troca final de golpes, os dois se acertam e caem. Só que por ter as pernas maiores, o golpe de Kami acerta mais em cheio. Goku levanta primeiro, mas não consegue dizer "eu venci" e desmaia. Com esforço, Jack Chun se levanta e se declara o vencedor. O próprio Mestre Kami diz que na força não dava para igualar Goku, mas acho que no geral o velho era mais forte. Goku depois fala que, mesmo sem fome, acha que teria perdido. Vou deixar Goku bem próximo do Mestre Kami, com 205 de PDL. O Ozaru de Goku devia ter colossais 2050 de PDL, mas ninguém acredita que o Ozaru de Vegeta na Terra tinha 180 mil, porque ele estava ferido e sem energia por ter criado a lua artificial. Goku não estava tão mal quanto o Vegeta, mas levou bons golpes, incluindo aquele raio. E o maior fator de redução do poder do Goku no clássico era a fome. Como ele já tinha tomado danos e estava com fome, vou dizer que ele estava com 1/4 do poder a se transformar. Então 51 de PDL, vezes 10, 510 para o Ozaru do Goku. E o Mestre Kami na forma bombada aumenta o PDL? Sim. Ué, mas você não disse que ataque especial já reflete poder total? Sim, o ataque, o Kamehameha, como a gente viu lá o Yantia descrevendo. Mas a forma bombada, o fato dele ficar maior, mais musculoso, seria mais como uma transformação, ou pelo menos parecido com o Kaioken, que aumenta realmente o poder bruto, não apenas o concentra. A forma bombada do Kami parece fazer algo parecido, mas só o vemos usando essa forma para destruir coisas inanimadas como a montanha ou a lua. Mais à frente, vemos que simplesmente atirar energia e chamar de Kamehameha não quer dizer realmente que é um Kamehameha. Então parece que a técnica original também tem suas especificidades para realmente causar destruição. Kami não usa essa forma em batalhas. Em combate, mesmo que o Mestre Kami alcance
lançasse um PDL maior que o do inimigo, ela seria inútil, assim como o Super Saiyajin bombado do Trunks. E nas 2 vezes que a vimos no clássico foi bem rápida, então não é algo que ele conseguia manter. Vou considerar que ela dobra o poder do Kami, ficando com 416 de PDL. Ah, mas no Super o Mestre Kami usa ela para lutar no Torneio do Poder. No mangá não existe o Mestre Kami forma bombada lutando no Torneio do Poder. Ah, mas no Renascimento de F ele usa para lutar contra o exército de Freeza. Tem razão, mas eu tô analisando o clássico, não o Renascimento. Posso dar uma desculpa vagabunda, como quase todas do Super, e falar que ele treinou para aprimorar. Pronto, o pozinho mágico do treinou, onde tudo se resolve em um instante. Você ainda pode considerar o Ozaru com 2050, e que a forma bombada do Kami tem um multiplicador muito maior, deixando ele quase tão forte quanto o Ozaru. Porque o Yanti, ao ver o Mestre Kami preparar o Kamehameha, achou que ele iria matar o Goku, então poderia ser uma evidência de que ele tinha sim poder para isso. Mas eu prefiro deixar desse jeito aqui que eu fiz mesmo, para não bagunçar mais ainda o que já é bagunçado. Essa foi a primeira parte sobre o clássico, então fiquem ligados que ainda tem pelo menos mais 2 partes. Mas para continuar trazendo esses vídeos, eu preciso da ajuda de vocês. Realmente preciso do seu apoio, porque dá muito trabalho e se depender do AdSense do YouTube, se você gosta da minha visão e do meu conteúdo, considere se tornar membro aqui do canal. E aqui está o meu agradecimento aos membros Douglas Lopes e Pengol02. Pelo vídeo de hoje é isso, um abraço e valeu!